Olá, esse é o Argumento Especial com uma série de entrevistas com senadores candidatos à presidência do Senado. Neste sábado, os 81 senadores vão escolher o novo presidente da Casa e também os demais integrantes da mesa. Todos os senadores candidatos à presidência foram convidados a participar do programa e a gente conversa a partir de agora com o senador astronauta Marcos Pontes, que é do PL de São Paulo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Olha, eu que agradeço, realmente uma eleição muito importante para o futuro do país e é importante que a população saiba disso, né, e participe junto ao seu senador aí, indicando o candidato que você prefere. Pois é, então vamos começar perguntando o que motivou o senhor a participar dessa disputa aí à presidência do Senado. Veja bem, eu não sou um senador de direita e nós temos pautas específicas da direita e é importante que nós tenhamos um candidato de direita representando essas pautas. Até outubro do ano passado, né, eu apresentei minha candidatura no plenário no final de outubro, praticamente novembro, se não me engano foi dia 30 de outubro, nós não tínhamos nenhum candidato de direita. Eu já havia conversado com alguns, como Magno Malta e outros, que acabaram me incentivando também a essa candidatura. Falei com o presidente Valdemar, presidente do partido, antes, e falei o seguinte: olha, a gente precisa ter uma candidatura nossa, mas eu não quero atrapalhar qualquer tipo de conversa, negociação que o partido tenha com o Alcolumbre, que era o único candidato na época. Então, eu vou apresentar de forma independente para justamente blindar o partido de qualquer tipo de negociação. Aí ele falou: olha, tudo bem, né? Talvez você fique meio decepcionado, mas eu falei: olha, mas eu preciso colocar. Eu aprendi com meu pai, você pensa, fala e faz na mesma direção. E nós fomos lá na Paulista, conversamos com muita gente. Eu tenho 11 milhões de eleitores, né, que eu preciso representar esses eleitores, então eu coloquei minha candidatura nesse sentido, representando pautas, como a gente fala na direita, né, contra aborto, né, contra jogos, contra drogas, a favor de democracia verdadeira, a favor da liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa. Sem liberdade não existe democracia. A favor de pautas como a anistia, muito importante, né, agora, nesse momento. Também em tirar da gaveta esses pedidos de impeachment, aí estão engavetados há tanto tempo, precisa andar. O plenário é soberano, tem que colocar no plenário. Então, assim começou a ideia da candidatura. E como é que está a sua relação com o partido, senador, já que a candidatura foi avulsa e houve algumas, né, divergências em relação a isso? Como é que está a sua relação com o partido? Olha, sempre existe, cada senador é um universo, vamos dizer assim. Então, mesmo nas votações que nós temos no plenário, sempre vai existir alguma coisa que destoa, né, do grupo. É normal existir esse tipo de coisa. Então, eu respeito a posição do partido em apoiar o Davi Alcolumbre, né? É uma estratégia, mas da mesma forma o partido, imagino que respeite a minha opinião, e é uma estratégia diferente, mas indo para a mesma proa, vamos chamar assim, linguagem de piloto aqui. Então, a relação continua normal. Eu tenho certeza que tudo isso aí, depois de uma eleição como essa, a gente coloca pontos de vista diferentes, mas todos pensando pelo bem do Brasil, no final das contas. Para isso que a gente está aqui. O senhor tocou em dois pontos aí que o senhor colocou como prioridade, que é a questão de desengavetar esses pedidos de impeachment e também a questão da anistia, né, nos atos aí de 8 de janeiro. Como é que o senhor pretende tratar esses temas se o senhor for eleito presidente? Olha, esses pedidos estão engavetados há bastante tempo e muitos deles. Tem que lembrar que no ano passado nós tivemos um desses pedidos com mais de 150 assinaturas de deputados, mais de 1,5 milhão de apoiamentos de pessoas e brasileiros. Então, lembrar que, de novo, o plenário é soberano. Você tem que, no mínimo, colocar isso, né, a apreciação do plenário para que ali se decida o que vai fazer. Então, é importante que isso seja colocado em pauta. A anistia é outro caso desse aí. Está lá na Câmara com uma comissão especial, mas é importante ter essa relação. Inclusive, tem várias coisas que precisamos tratar. Eu, como presidente do Senado, certamente vou tratar com a Câmara para que nós tenhamos uma harmonia, né? Existem alguns problemas de timing aí entre a Câmara e o Senado que precisam ser resolvidos para que nós tenhamos essa harmonia, assim como a harmonia com os outros poderes. E o impeachment faz parte, né? Lei 1079 de 1950, que trata disso, e nós precisamos cumprir a lei. Então, vai ser um processo normal, como qualquer outro tratado aqui dentro. Há dezenas de pedidos, né, de impeachment de ministros do Supremo. Eu vou deixar claro que são pedidos de impeachment de ministros do Supremo. O senhor pretende tirar todos e colocar um por um, ou vai tratar especificamente de algum ministro específico? O primeiro deles que a gente precisa
da ciência, né, ao Senado e colocar isso para funcionar, é esse pedido do ano passado, né, que esse de mais de 150 assinaturas de deputados. Então, esse é o que está aí, vamos dizer assim, na prioridade para entrar em pauta. Outra coisa importante sobre pauta é que, geralmente, o presidente do Senado ele fica com a pauta na mão e mesmo o colegiado, ali, o colégio de líderes, tem uma certa influência, mas não, na minha opinião, como deveria. Eu acho que a pauta tem que ser mais decidida pelos senadores. O colégio de líderes tem que ser mais ouvido e o próprio plenário. Por exemplo, se você tem uma pauta com mais de 27 assinaturas ou 27 apoiamentos de senadores, obrigatoriamente, e isso acontece em todos os casos de PECs, por exemplo, na proposta de emenda constitucional, esse tipo de pauta, ela tem que ser colocada, né? Ela tem que ter prioridade ali. Então, eu vejo que os senadores têm que ter mais força para colocar a sua opinião nas pautas nas matérias que entram em pauta no Senado. O senhor está falando de uma maior participação dos senadores. Queria saber quais são as suas propostas para a inclusão das senadoras mulheres, né? Há 15 senadoras aqui que pleiteiam já há algum tempo mais participação nas comissões, também em cargos da mesa diretora. O senhor tem alguma proposta nesse sentido, caso seja eleito? Tenho. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho uma simpatia pela bancada feminina, não é de agora. Desde o tempo de ministro, né, que nós trabalhamos juntos em várias pautas importantes para a ciência e tecnologia, com a aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, etc. Então, quando eu cheguei aqui, eu tenho um contato muito grande, né, com elas. Por exemplo, uma das coisas que eu acho impressionante, a gente tem que resolver esse problema, aí vai a dica para quem for eleito como presidente, se eu for eleito, pode ter certeza que isso vai acontecer, é colocar um gabinete próprio para a bancada feminina, que não tem. Elas têm que se reunir, achar um lugar para se reunir, não funciona dessa forma. Outra coisa é a maior participação das mulheres nas comissões, na presidência das comissões, na mesa diretora. Desde 1979, só 5 mulheres foram da mesa diretora, para você ter uma ideia. E a gente sabe da importância da representação das mulheres, né? E isso precisa começar daqui de dentro, para dar o exemplo. Na sua gestão, elas terão um cargo na mesa, se o senhor for eleito? Ah, com certeza, isso aí precisa ter, essa representação. O senhor, como presidente do Senado, se for eleito, como vai ser a sua relação com o governo? Tem que ser republicana, né? Embora eu seja da oposição, né? E é importante colocar esse posicionamento, mas nós somos brasileiros e a gente tem que tratar tudo de forma republicana, de acordo com o regimento, e trabalhar com o governo, e como falei dos 3 poderes, essa harmonia com os 3 poderes é muito importante, né, com o governo e com o judiciário, de forma que os 3 fazendo o que está previsto, né, para cada um fazer, e não além disso, ou seja, evitar essas interferências, por exemplo, do judiciário dentro do legislativo, isso é muito importante. E isso começa com a conversa, isso começa com uma presença constante, né? Reuniões constantes para que tudo seja feito conforme o que prevê a Constituição e conforme o que prevê a lei. Isso evita problemas e remédios mais amargos de todo lado. E a gente precisa colocar pautas importantes do governo. Como oposição aqui, a gente já corrigiu muitos problemas do governo, trabalhando quase como se fosse a favor do governo. Olha, isso aí não vai dar certo. Então, a gente trabalha aqui para a população. E é assim que tem que ser. Eu acho que como presidente do Senado, nós temos que ter a sensatez, né, vamos dizer assim, e a bom senso, né, de fazer com que as coisas funcionem para o Brasil. Lógico que pautas que vão completamente contra isso que eu falei no começo, né, elas vão ser evitadas. E que pautas que o senhor acha que podem ser colocadas aqui no Senado que possam ajudar essa situação econômica que o Brasil tem vivido neste momento? Você vê, reforma tributária. A gente está aí no processo de regulamentação da reforma tributária. Esse é um ponto importantíssimo, porque isso afeta o bolso de todo mundo e prejudica principalmente aqueles que são mais necessitados. Então, quando a gente fala de qualquer tipo de pauta em que você tenha aumento de tributos, isso aí tem que ser olhado com lupa, porque a gente não pode colocar mais carga em cima da população e das empresas. Todo país desenvolvido, ele toma um cuidado muito grande com o seu setor privado, que é dali onde saem, né, os empregos, dali que saem as notas fiscais que vão alimentar o governo. Você quer aumentar a arrecadação? Não aumente tributo, reduza o tributo. Então, esse é um ponto importante a ser levado em conta, né, na parte econômica e outros, a redução, por exemplo, da maior efetividade do governo, a redução do tamanho, né, um controle fiscal mais apropriado, uma maior empoderamento dos estados e municípios, né? Mais Brasil, né? Menos Brasília, é importante isso aí. E
pontos, quando a gente fala ainda em termos de economia, ainda, né, uma reforma administrativa seria bastante interessante para o nosso país nesse momento. Muita gente não está falando mais disso, mas é muito importante para ajudar, né, justamente a resolver essa situação. Isso eu falei só da área econômica, né, mas já tem muitas outras coisas importantes na área da educação, na área de saúde, da segurança pública, e são pautas que mexem com a nossa vida como brasileiros. Então, isso aí tem que ter prioridade. Um outro tema também que deve dominar um pouco esse ano e os cenários, tanto no Congresso quanto no governo, é a questão da COP30, né? Como que o senhor pretende, sendo presidente do Senado, preparar de forma que pontos legislativos, que matérias legislativas podem ser tratadas para preparar o Brasil para essa conferência que acontece em novembro desse ano lá em Belém? Olha, é muito importante que nós pensemos no nosso país. Deixa eu começar dessa forma, porque muitas vezes isso é visto de uma certa maneira, a gente precisa satisfazer os desejos e anseios de outros países utilizando os nossos recursos naturais. Eu não vejo dessa forma. Logicamente que é muito importante para o planeta. Eu tive, vamos dizer assim, a honra de poder ver o nosso planeta de fora e saber da importância realmente de cuidar, né, das pautas ambientais, de como proteger, por exemplo, a nossa floresta amazônica, mas não é só esse bioma que o Brasil tem, e tem muitas outras coisas que precisam ser tratadas. Então, todo tipo de pauta que você possa facilitar instituições, organismos, empresas que possam trabalhar no sentido de ajudar a que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável, lembrar que é composto de desenvolvimento econômico, social e preservação ambiental, né? Isso é importantíssimo para que a gente tenha aqui. A gente tem uma comissão voltada, né, para o meio ambiente. Veja bem, daqui a pouquinho vai começar aqui no Brasil aquele espetáculo muito ruim que a gente tem todo ano, que são as enchentes, deslizamento de terra, pessoas morrendo por desastres naturais. Isso vai aumentar com as mudanças climáticas, que isso não é conversa fiada. Mudanças climáticas existem, mas precisa tomar providência. Eu tenho um dos meus projetos de lei, por exemplo, 5002, que é justamente sobre isso aí. Então, pautas como essa, elas precisam entrar e terem prioridade. Não é essa aí porque é minha, não. Tem muitas outras boas também que precisam ter prioridade. Senador, para a gente finalizar, o senhor vai ter 15 minutos na tribuna neste sábado para falar para os seus pares o que o senhor pretende dizer para esses senadores para conquistar o voto deles e se tornar o próximo presidente do Senado. Olha, a primeira coisa é mostrar para eles que eu trabalho em equipe e que nós estamos aí fazendo um esforço em termos de melhorar o prestígio do Senado. E isso não é feito sozinho, logicamente, todos temos que trabalhar junto com isso. Esse prestígio vem da onde? Vem do respeito do Legislativo junto a outros poderes. Lembrar que no ano que vem, 2026, vai ter eleição. 2/3 dos senadores vão estar aí tratando, né, de reeleição. Então, para cada um desses senadores, é importante que o Senado recupere esse prestígio, para que o Senado seja visto pela população como uma instituição forte, ativa, que trabalha para a população, e tudo isso reflete no sucesso que eles vão ter, ou não, né, nas suas candidaturas. Sem dúvida nenhuma, outra coisa importantíssima para a gente tratar, né, junto aos senadores, é isso que eu falei, da maior participação dos senadores na pauta. Cada senador é um universo e ele sabe do que ele precisa nas suas bases, com o seu local. E esses projetos de lei, ou projetos legislativos, em forma geral, que eles apresentam, tem que ter o devido respeito. A gente tem que fazer com que eles tramitem de forma que os senadores vejam o seu trabalho sendo refletido aqui em pautas que são aprovadas, são levadas ao plenário. Então, isso é parte de algumas coisas que eu vou falar, mas tem vários outros pontos importantes que eu vou reservar para amanhã como surpresa. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua entrevista e pelos seus esclarecimentos. Olha, eu que agradeço, né, para quem está nos acompanhando, né, preste atenção amanhã é um dia muito importante para o Brasil e para aqueles que estão de direita, nós temos aí 2 candidatos de direita, eu e o Girão, nós estamos ainda desenvolvendo a estratégia que nós vamos usar amanhã, mas você nunca vai estar sozinho, a gente está trabalhando por você aqui. Obrigado. Obrigada, senador. Este programa você pode rever e compartilhar acessando o nosso site na internet, senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Lembrando que todos os senadores candidatos à presidência do Senado foram convidados a participar do programa, mas demais nomes podem surgir, porque é permitido apresentar candidaturas até o início da sessão de eleição. Essa sessão está marcada para este sábado, a partir das 10 horas da manhã, e você vai poder acompanhar toda a cobertura através aqui da TV Senado. A gente vai entrar ao vivo a partir das 9 horas da manhã. Muito obrigada e até breve.